Meus irmãos, vamos para a palavra desta noite. Deus tem uma palavra para nossas vidas, nossos corações. Eu quero saber aí quem é que gosta, né, de vitória. Amém? 2 pessoas gostam de vitória, né? Os outros gostam tudo de estar na peia, né, apanhando, né? Quem é que gosta de vitória? Pois vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 57 e 58, 2 versículos somente. Quem achou diz amém. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 57. Uma palavra ali inspirada, dada ao apóstolo Paulo, para a vida da igreja e para nossas vidas, hoje, a igreja da atualidade, principalmente, irmãos, a igreja da atualidade. Se no tempo do apóstolo Paulo ele pregava uma palavra como essa, quanto mais para nós hoje. Todos acharam, irmãos? Olha só porque que eu falei quem gosta de vitória. Porque o apóstolo Paulo ele começa esse versículo dizendo: graças a Deus, que nos dá o que, igreja? A vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o versículo seguinte: se nós queremos vitória, aí ele diz, portanto, aí continua falando, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, não é à toa, não é sem recompensa. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Vem falar conosco esta noite através do teu Santo Espírito. Fala nossas vidas, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, é a tua palavra, meu Deus, através da tua unção, Espírito Santo de Deus, que move os nossos corações, transforma nossas vidas, assim como o presbítero Adonísio começou este culto dizendo que há transformação verdadeira por aquele que se deixa ser moldado pela palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Só uma dúvida, irmão, vai ter algum feriado prolongado a partir de amanhã, vai? Eu estou sentindo os irmãos meio preguiçosos, parece que estão esperando um feriadão aí, né? Mas não vai ter não, né, irmãos? Pois pode aplaudir o Senhor novamente? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele começa dizendo que graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus. Porque, queridos, não adianta nós conquistarmos nada nesse mundo que não seja por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a verdadeira vitória, ela vem através do Senhor Jesus, irmãos. E aí ele continua dizendo, irmãos, que nós devemos ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Eu falei agora recentemente, não sei se foi aqui ou foi na outra congregação, sobre a constância do crente. Nós devemos ser constantes, irmãos. Nós devemos ter constância na obra do Senhor, na nossa fé, e para que nós possamos ser constantes, irmãos, a gente tem que proceder de algumas maneiras. Eu vou já falar sobre isso. Mas por que eu estou falando da gente ser constante? Porque nós vivemos dias de instabilidade espiritual. Instabilidade espiritual. A gente conhece um irmão, conversa com ele, está animado na fé. Outro dia a gente encontra com o mesmo irmão, o irmão não está mais na igreja, se afastou. Aí as desculpas são muito, por A, por B, por C, por isso, por aquilo. Instabilidade espiritual. Há muitos cristãos que oscilam como as ondas do mar, assim como diz lá Tiago. Hoje, há crentes fervorosos, amanhã estão frios, apáticos. Então,
a gente tem que ser constante na fé. Se nós queremos ter vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós devemos estar firmes. E o apóstolo Paulo aqui, inspirado por Deus, através do Espírito Santo, ele exorta os crentes a ter essa vida firme, constante, abundante na obra do Senhor. Por quê? Porque a firmeza, irmãos, é a marca do crente maduro. Quando o crente é firme, quando o crente não se abala por qualquer coisinha, é porque ele é firme. Quando o crente vence as provações, quando o crente vence as tentações, quando o crente vence o desânimo, quando o crente vence as adversidades, é porque ele é um crente maduro. E o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja, para a igreja ficar firme, amadureça, né? E aí nós vamos ver aqui esta noite, eu quero falar aqui de 5 pontos que nós devemos estar firmes para que nós possamos alcançar a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou perguntar de novo, alguém aqui gosta de vitória? Amém. Pois nós vamos ver aqui 5 pontos que nós devemos estar firmes para a gente ter uma vida vitoriosa, E a vida vitoriosa que eu falo aqui, irmãos, em primeiro lugar é espiritual. Porque se a gente tiver uma vida espiritual sadia, vitoriosa, as demais coisas, irmãos, vão ser supérfluas, no sentido de que a parte mais importante das nossas vidas vai estar alinhada com o Senhor e as vitórias virão. A primeira coisa, irmãos, é justamente o que o apóstolo Paulo nos orienta aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A primeira coisa, para nós estarmos firmes, é firme na fé, a primeira coisa. Se eu estou firme na fé, irmãos, não vai ter nada que vai me desanimar na minha trajetória. A palavra de Deus nos orienta em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, dizendo assim: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em os vossos irmãos no mundo. Então ele pede para a gente ficar firme, porque as lutas que nós passamos, o nosso irmão que está lá na Europa, ele passa. A luta que nós passamos, o nosso irmão que está lá na Bahia passa. Nosso irmão que está lá no Rio de Janeiro passa. Nós devemos estar firmes na fé, porque lutas virão, adversidades virão, batalhas virão, mas todo crente passa por isso. Não só somos nós. Nós gostamos muito, irmãos, de particularizar tudo, irmãos. Porque na minha vida é assim, mas o meu irmão não é. Não, irmãos, na questão da firmeza na fé, todos nós devemos estar firmes, porque as lutas, todo crente passa, e aí, o maior interessado, para que a gente não prospere na nossa fé, irmãos, é o nosso adversário, é o diabo, que busca dia após dia tirar o nosso ânimo, tirar a nossa fé. Tirar não, ele rouba, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E aí, irmãos, ele cria várias adversidades para tentar fazer o cristão desanimar da sua fé. Devemos resistir ao diabo por meio da fé, sem abrir brechas, irmãos, porque ninguém resiste ao diabo com a sua vida parecendo uma peneira cheia de brecha. Aí ele deita e rola. A gente não pode abrir brecha, irmão, naquilo que a gente fala. A gente não pode abrir brecha, irmão, naquilo que a gente faz. A gente não pode, irmãos, abrir brecha, irmãos, nos nossos pensamentos. Porque aí o diabo deita e rola. E aí a nossa fé esmurece.
A nossa fé, irmão, a fé genuína, ela é ativa e confiante nas promessas de Deus. É essa a verdadeira fé, aquela que confia nas promessas de Deus, aquela que se fundamenta nas promessas de Deus. A fé é confiar mesmo quando a gente não está vendo, mas se a promessa está dizendo, eu confio. Amém? E a fé também é o nosso escudo, irmãos, porque ela apaga os dados inflamados do maligno, como está lá em Efésios 6,16. A fé firme não desanima com diagnósticos ruins. A fé firme, irmãos, não desanima com perseguição, com crise. Sabe por quê? Porque a verdadeira fé, ela vai descansar, vai repousar no caráter de Deus. Deus, ele não é menino, ele não muda para lá e para cá, e se as promessas dele estão aqui, eu descanso, eu repouso nas promessas dele, e não vou, irmãos, desanimar em meio à crise, em meio às perseguições, em meio aos diagnósticos ruins, porque eu sei o que Deus tem para a minha vida, eu sei que Deus tem promessas grandiosas para mim, mesmo nesta vida ou após esta vida, Deus tem a minha vida nas suas mãos, e Ele tem propósito para mim, Ele tem propósito para a igreja, e eu fico firme nas promessas do Senhor. Amém, irmãos? Irmã Núbia, como é aquele louvor? Firme, como é? Nas promessas do meu Salvador. É? Cantarei louvores ao meu Cristo. É uma coisa assim, né? Os irmãos compreenderam aí, né? É firmes, irmão, nas promessas do Senhor. Abraão, irmãos, é um exemplo de firmeza na fé. A gente vê lá em Romanos capítulo 4, versículo 20. Rapaz, aqui está dando não sei se é só aqui ou aqui também, é uns comerciais aqui, que de vez em quando pisca. Romanos 4, versículo 20. A gente pode ver que Abraão, ele é um exemplo de firmeza na fé. Vou ler aqui, tá? Pronto. Olha aí, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Abraão, irmãos, mas pela fé, mas pelo que, igreja? Pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus. Se você chegou desanimado aqui esta noite, irmão, começa a se fortalecer aí, dá um glória a Deus aí esta noite, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus, está passando luta, dá um glória a Deus. Abraão, ele não desanimou, irmãos, ele não, pela incredulidade, não, a luta vinha, as batalhas vinham, e ele continuou o processo, glorificando o nome do Senhor. Daniel também demonstrou fé inabalável, ao continuar orando, mesmo diante ali da cova dos leões. Ele estava lá orando, clamando, ele não começou a se desesperar, não chorou, não falou mal de ninguém, ele continuou, foi orando, porque a fé verdadeira, genuína, confia nas promessas do Senhor, e a primeira coisa, se nós queremos ter vitória nessa vida, é ter uma fé firme, irmãos, firme. Hebreus 11,6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. Alguém aí, irmãos, tem fé em Deus? Amém? Ele é recompensador daqueles que estão buscando a Ele. Então a primeira coisa, irmãos, a gente está firme na nossa fé. Não deixe ninguém roubar a tua fé, não deixe nada roubar a tua fé, nem circunstância, nem pessoas, não importa o que façam, fique firme na fé, crendo nas promessas do Senhor, crendo na palavra do Senhor, não desista por nada das promessas do Senhor na tua vida. Então a primeira coisa é firme na... Ei, rapaz, vamos tentar uma segunda vez, ver se os irmãos criam mais fé, né? Vamos lá, a gente está falando de fé, né? Então, a primeira coisa é ficar firme na fé. Aê, rapaz, estou sentindo uns irmãos aí muito fervorosos essa noite.
A segunda coisa, irmãos, é a gente ficar firme. Paulo também fala aqui, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É firmes no trabalho, na obra do Senhor. Mas a obra do Senhor, irmãos, não é apenas os trabalhos eclesiásticos, pregação, louvor, portaria, salinha, não. A obra do Senhor é muito mais do que isso, irmãos. A obra do Senhor é um serviço constante que nós trabalhamos para o reino de Deus, na igreja ou fora da igreja. É o evangelismo, é o discipulado, é a oração em casa. Não é só na igreja a obra do Senhor, o trabalho para o Senhor. É orar por alguém que está enfermo. Isso é estar firme na obra do Senhor. É fazer na obra do Senhor onde quer que a gente esteja. Porque nós somos, irmãos, nós somos agente de Deus nessa terra. A palavra de Deus, irmãos, nos chama de embaixador de Cristo. Nós somos representantes de Cristo nessa terra. E nós devemos, aonde estiver, a gente, irmãos, fazer a obra do Senhor. Irmãos, essa semana eu fiquei muito, assim, feliz por ver um jovem advogado nesse processo que está lá no Supremo Tribunal Federal. O jovem advogado, na tribuna, perante o Supremo Tribunal Federal, além da sua brilhante defesa, a forma que aquele jovem começou a sua defesa e a forma que ele terminou. Ele começou, irmãos, dizendo um texto de Isaías que fala de justiça. Ele recitou uns 6 ou 7 versículos sem ler, na sua mente, falando sobre a justiça, que Isaías, ele estava ali, dizendo que não havia justiça entre os homens, e ele proclamou ali, e ele falou da palavra de Deus, que estava aquele texto de Isaías, tal, e quando ele vai terminar, ele faz a sua defesa agora do seu cliente, e aí ele vai terminar, irmãos, aquela explanação de uma maneira maravilhosa. Ele pega a Constituição e ele diz: eu prometi defender, em primeiro lugar, a palavra de Deus, e em segundo lugar, essa Constituição, perante os juízes. Que me deixou animado, irmãos, porque era um jovem advogado. Ontem, o nosso irmão Joabe, ele está aí hoje, está aqui o homem, pregando lá no setor H, ele falou isso aí, que hoje os jovens parece que se sentem envergonhados de dizer que são cristãos, de falar do amor de Jesus. E então, quando a gente vê um jovem advogado, irmãos, perante o Supremo Tribunal Federal, que a grande maioria ali é ateu, perante vários advogados, e ele dá uma aula dessa de primeiro lugar, que é um cristão autêntico, começa dizendo que confia em Deus, com a palavra de Deus, faz o seu trabalho e conclui dizendo que em primeiro lugar na vida dele é a palavra de Deus, e ele vai defender em segundo a Constituição. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa. Isso é ser constante na obra do Senhor, isso é ser firme na obra do Senhor, é fazer na obra do Senhor ali, irmãos. Amém ou não amém? Amém. Ser sempre abundante, irmãos, não é ser esporádico, não é ser quando der tempo, não é ser de vez em quando, não é ser quando eu posso. Ser constante na obra do Senhor, irmãos, é verdadeiramente estar focado no Senhor, mesmo quando não tem nenhum reconhecimento, porque a obra do Senhor, meus irmãos, quando a gente faz a obra do Senhor, tanto na igreja como fora da igreja, não é para a gente ser famoso. A obra do Senhor, irmão, não é para receber aplauso. A obra do Senhor, meus irmãos, não é para a gente ser chefe. A obra do Senhor, meus irmãos, é para a gente ser servo, aonde a gente estiver, servindo os outros, orando pelos outros, pregando para os outros, louvando para os outros, falando do amor de Deus para os outros. Isso é fazer a obra do Senhor constantemente. Neemias, irmãos,
lá em Neemias 6, versículo 3, ele enfrentou uma oposição, mas seguiu trabalhando. A oposição tentando atrapalhar a obra que ele estava fazendo, e aí ele, sabe o que foi que Neemias disse? Por isso, enviei-lhes mensageiro para dizer, teve comercial aqui, então vou para cá, estou fazendo uma grande obra, e não posso descer até aí, porque devo para a obra, para ir me encontrar com vocês. Os camaradas estavam lá tentando atrapalhar a obra, e Neemias diz, olha, não vou perder tempo com vocês não, que eu tenho coisa mais importante para fazer, eu estou fazendo a obra de Deus. Amém, queridos? Isso é ser constante na obra de Deus. Nós devemos trabalhar com zelo, para o Senhor, oferecendo o melhor que nós temos, não é o resto não, irmãos, não é o resto não, em tudo, é no nosso trabalho para Deus, nas nossas finanças, no nosso tempo, tudo, não é o resto que a gente tem que dar para Deus não. Eu me lembro de uma vez o pastor Malafaia deu testemunho que ele foi para uma igreja, o pastor disse para ele, pastor, o povo aqui é mesquinho, pastor, o povo aqui tem um, como foi que ele disse? Tem um devorador aqui da igreja, a renda bem pouquinha, porque o povo são levados pelo devorador. Aí o pastor ficou atrás dele, e o pastor aqui na hora do culto começou a pedir aí o dízimo, as ofertas, aí foi para trás, aí o pastor Malafaia disse, só viu as moedazinhas caindo, ele olhou assim, o pastor catando as moedinhas para dar de oferta. Aí o pastor Malafaia disse assim, rapaz, eu já sei onde é que está o devorador dessa igreja. Era o próprio pastor, mesquinhez com a obra de Deus, catando ali centavos para dar, e queria que o povo fosse abençoador. Começava pelo pastor, porque o pastor tem que ser exemplo, amém ou não amém, irmãos? O pastor tem que dar um exemplo, irmão. Aí, queridos irmãos, a gente tem que ser em tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente não é zeloso, irmãos, Deus, Ele levanta outros, irmãos. Ele levanta outros. A gente tem que ser zeloso na obra de Deus. Eu me lembro muito bem, e zeloso fazendo, irmão, não é só de boca não, porque de boca tem muita gente trabalhando. Eu me lembro de Pedro estava lá, Senhor, se possível, se preciso, eu vou contigo até a morte. Foi ou não foi o Pedrão? Valente que só. Meu amigo, quando soldados chegaram para prender Jesus, um correu para um lado, outro correu para o outro, Pedrão, ninguém escuta mais falar de Pedrão. Jesus é conduzido para o Calvário. Simão Pedro, que disse que ia com Jesus até a morte, fugiu. Mas no meio do caminho, Deus levantou outro Simão para levar a cruz com Jesus. E o outro Simão, ele foi até ao Calvário com Jesus. Se um Simão fala demais, mas não faz o que fala, Deus levanta outro Simão para fazer verdadeiramente, irmãos. Os irmãos estão compreendendo? Então não adianta ser só de boca. A gente tem que fazer as coisas para Deus com zelo verdadeiramente, oferecendo o nosso melhor. Não é o resto não, irmãos. Não é o resto do meu tempo. Porque tem gente que é assim. Quando eu der tempo eu vou. Se não der tempo, não, irmãos. Não é dessa maneira. Lembre-se, o trabalho no Senhor não é vão. Sabe por quê? Porque tem recompensa eterna. Tem recompensa eterna. João capítulo 9, versículo 4 diz o seguinte: convém que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, enquanto é tempo, nós possamos fazer a obra do Senhor. Então, em primeiro lugar, ser firme na fé. Segundo lugar, ser firme no trabalho para o Senhor. Quem quer vitória aí esta noite? Amém. Terceiro lugar, seja firme em esperar. Em esperar.
Atos capítulo 1, versículo 11, vai nos dizer, irmãos, que Jesus sobe aos céus, 2 homens de brancos falam para o povo que estão ali, para os discípulos: este Jesus que vocês estão vendo subir, há de vir, assim como para o céu vocês viram ele ir. Então, esse mesmo Jesus que subiu um dia ele vai voltar. E a igreja do Senhor deve estar firme, esperando a volta do Senhor nosso Deus. Nós não podemos esmorecer. Lembra-se das promessas de Deus? Nas promessas de Deus? As promessas de Deus diz que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E nós devemos estar firmes, esperando a vinda do Senhor. A esperança da volta de Cristo deve nos manter firmes, mesmo em meio a um mundo que zomba da nossa fé, mesmo em meio a um mundo que está incrédulo. Nós que somos cristãos, que temos fé, que somos crentes, nós devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus. Nós não podemos viver numa igreja, irmãos, que não aguarda as promessas do Senhor se cumprir, a palavra de Deus se cumprir. A palavra de Deus nos garante que um dia Jesus virá. E muito mais, a palavra de Deus nos mostra os sinais, e todos já estão acontecendo. Então, a gente tem que ficar firme na espera do Senhor Jesus. Mas não é aguardar passivamente, não, como se não tivesse acontecendo nada, não. É aguardar, irmãos, com vigilância e com santidade. Diga: vigilância, santidade. Eu estava conversando agora com o irmão Valdenir sobre isso, antes do culto. É vigiando, é buscando santificação, é buscando, irmão, estar mais próximo do Senhor. Quem lembra da pregação do Joabe, terça-feira? Se achegai a Deus, e Ele se achegará a vós. É isso, irmãos. Enquanto nós aguardamos o Senhor, nós temos que estar vigilantes, buscando santificação. 1 João 3,3 diz: quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Quem está esperando o Senhor voltar, ele busca se purificar a si mesmo. Amém? É assim, irmãos, como as virgens prudentes, nós precisamos ter azeite nas nossas lâmpadas. Nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter uma fé genuína. No meio do mundo incrédulo, nós temos que nos colocar como labaredas do Senhor, para anunciar as verdades da palavra de Deus. Ei, crentes, nós temos que fazer a diferença. Não podemos ser crentes, irmãos, parados, viver uma vida de passividade. Não, irmãos, nós temos que fazer a diferença, porque os dias são maus. Os dias são maus. Simeão, ele esperou com paciência a consolação de Israel. A gente vê lá em Lucas 2:25, até o dia que José e Maria vão apresentar Jesus, e ele diz: oh, esperei por muito tempo, agora o Senhor pode me levar, porque eu estou vendo agora o Messias com meus olhos. Assim como ele, nós temos que ser como Simeão, irmão. Ele disse: agora eu vi a salvação com meus olhos. A gente tem que estar firme, aguardando com paciência o Senhor até a sua vida. Então, o crente firme, ele vive cada dia como se Cristo fosse voltar hoje. Todos os dias, irmãos, a gente tem que se acordar e esperar. Será que é hoje a vinda do Senhor Jesus? Sinais estão aí. Será que vai ser hoje
a vinda do Messias. É essa a nossa esperança, irmãos. Tiago, capítulo 5, versículo 8, vai dizer: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Você está vendo, irmão, como a palavra do Senhor, ela coloca uma responsabilidade sobre nós? Ele manda sempre a gente fazer, irmãos. Aqui ele diz assim, que nós devemos fortalecer os nossos corações. Naquele outro versículo, irmãos, diz que quem tem esperança, purifica-se a si mesmo. Somos nós que devemos ter essa responsabilidade, irmãos. Então, se nós queremos vitória nessa vida, irmãos, nós devemos estar firmes, aguardando a vinda do nosso Senhor e Rei, porque um dia, verdadeiramente, a trombeta vai soar, irmãos, o céu vai se abrir em glória, e o Filho de Deus vai voltar, a sua igreja, eu e você, vamos subir, se nós estivermos vivos. Se nós não estivermos, nós vamos ser ressuscitados, e vamos ao encontro do Senhor nos ares, porque Ele vai voltar, Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar a sua noiva. Ei, nós fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor, a palavra do Senhor, as promessas do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas. Fique firme, não desista, porque está vindo o Filho de Deus buscar a sua noiva. Aleluias. Vamos ver se a igreja está atenta mesmo. Em primeiro lugar, nós devemos estar firmes na. Segundo lugar, nós devemos estar firmes no. Terceiro lugar, nós devemos estar firmes na espera do Filho de Deus. Quarto lugar, irmãos, essa aqui é que o presbítero Adenísio começou o culto, né? Se nós queremos ter vitória nas nossas vidas, irmão, nós devemos estar firmes na doutrina. Na doutrina. Mas não é a doutrina do pastor Flávio, não é a doutrina do presbítero Ednardo, do diácono Eduardo, do diácono Alisson, do diácono irmão Manel, pastor Carlinho, não. É a doutrina da palavra de Deus, do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque hoje, irmãos, são tantas doutrinas de homens por aí. Hoje são tanta doutrina. O camarada teve uma experiência espiritual. Ele, Deus, aquilo já passa a ser uma doutrina para a igreja. E não é assim, irmãos. Eu posso testemunhar das minhas experiências com Deus. Eu posso falar. Mas eu não posso dizer que aquilo vai ser uma doutrina e todo mundo agora vai ter que passar pelo mesmo processo, ou viver do mesmo jeito, ou eu vou ser diferenciado porque tive uma experiência espiritual com Deus. O que a gente vê muito hoje é isso, irmãos. Pessoas que têm experiências espirituais querem tornar aquilo uma doutrina para a igreja. E a doutrina da igreja está aqui, irmãos. O livro foi selado, fechado. São 66 livros, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, 66 livros. Então, são esses a nossa regra de fé. São eles que devem nortear a nossa vida. A doutrina bíblica é o alicerce da fé. Porque sem a doutrina bíblica, o cristão vai ficar sendo levado como vento, irmãos, para todo lugar. Vem uma moda hoje, lá vai os crentes. Amanhã vem outra moda, lá vai os crentes. Apareceu um apóstolo ali com uma doutrina nova, lá vai os crentes. E a palavra de Deus, irmãos? A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus não é nova nem antiga, ela é eterna. Eterna. Ela não tem mudança, não tem variação. Não tem atualização como querem atualizar. Não, a palavra de Deus é essa, irmãos. Coloca aí Efésios 4:14, por favor.
Efésios 4,14, para que não mais sejamos como crianças, deu comercial, arrastado pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós não podemos, irmãos, e é por isso que um dos pontos da visão desta igreja é nós não aceitarmos aqui na nossa igreja, irmãos, modismos. Modismos vêm e passam, irmãos. Ah, porque as igrejas agora estão fazendo assim. Sim, deixa elas fazerem. Um dia elas vão deixar de fazer, porque é moda. Palavra de Deus não, irmãos. Ela nunca vai passar. Ela nunca vai passar. E nós devemos estar firmados aqui. É na palavra de Deus. E para a glória de Deus, essa aqui que tem mantido muitos crentes fortalecidos, firmados. Nós vimos aí o testemunho de Joabe. Quantos testemunhos nós já ouvimos aqui, irmãos? Nós vimos terça-feira o testemunho de Joabe. Joabe disse que desde pequeno ele está na igreja, não era? Mas aí saía, voltava, ia para outra igreja, voltava. Começou a congregar na Sem Fronteira. Até hoje, quantos anos, Joabe? 10 anos firmes, porque ele não é mais levado de um lado para o outro com o vento, porque ele está firmado na sã doutrina. Amém, irmãos? Porque quem vive de movimento, irmãos, e de modismo, hoje vem um modismo para a igreja, vai passar. Daqui a algum tempo, o pastor tem que arranjar outro modismo para a igreja. Aí fica alimentando a igreja de modismo, porque a igreja vai querer sempre modismo. Sempre modismo. E é um ciclo vicioso. E a palavra de Deus está aqui, para nos alimentar, para nos instruir. O que a gente quiser saber de dúvida, a palavra de Deus, ela nos instrui. Amém, irmãos? Então, irmãos, Atos capítulo 2, versículo 42, foi assim que a igreja primitiva começou e chegou até nós, e nós devemos continuar. Vai dizer que, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam, estavam firmes na doutrina dos apóstolos. Quem quer ter vitória aí, irmãos? Esteja firme na doutrina. A doutrina bíblica, irmãos, é o alicerce da fé. Sem ela, o cristão é levado para todo canto, como um vento. Perseverar na sã doutrina vai evitar, olha aí, a melhor vacina, agora eu vou fazer que nem a diaconia externa, a vacina boa, viu? A melhor vacina para nós. Esse aqui vai nos vacinar contra, olha só, heresias. Quem está na palavra está vacinado, não pega heresia na sua vida. Modismos, não vai entrar em modismo, porque vai olhar para a palavra, epa, isso aí não tem nada a ver com... Não vai ter distorções do evangelho também, acaba pregar ali, opa, não é isso que a palavra diz, também vai estar vacinado contra distorções. É a palavra de Deus. Os bereanos, lá em Atos 17:11, eles foram elogiados, porque não era qualquer pregador não, irmãos, era Paulo que estava pregando, e eles, espera aí, Paulo, deixa eu ver se está aqui. Qual era o versículo mesmo, hein? Espera aí. Vendo a palavra. Os bereanos foram elogiados, porque não basta crer, tem que conferir aqui na Escritura. Paulo, ele exorta a Timóteo a permanecer naquilo que ele aprendeu desde a infância dele. 2 Timóteo 3,14. Firmar-se na doutrina, irmãos, é proteger a nossa alma e guiar os outros na verdade. É isso que nós fazemos quando estamos firmes na doutrina. Nós protegemos a nossa alma e ao mesmo tempo guiamos os outros na verdade. Porque a gente não está levando ninguém para uma aventura que nós não sabemos onde é que vai dar.
Nós não estamos brincando de ser crente e de pregar o evangelho. Nós estamos aqui porque nós cremos no autor e consumador da nossa fé e autor desta palavra, e nós pregamos ela porque nós sabemos que é a verdade, e a verdade, irmãos, ela nos liberta, a verdade, ela nos restaura, a verdade, irmãos, ela fala mais alto nas nossas vidas. Lá, irmãos, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, vai dizer o seguinte: olha o tempo que nós estamos vivendo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e se desviarão da verdade, porque vão ter comichões nos ouvidos para ouvir aquilo que querem, aquilo que satisfaz a sua alma, aquilo que é bom de ouvir, aquilo que é para massagear o meu ego. Mas a verdade da palavra, irmãos, ela vem para nos transformar, para nos lavar, para nos purificar, para tirar de nós aquilo que não presta, para nos tornar mais semelhantes com o Senhor. Por isso, fique firme na doutrina do Senhor. Então, ficar firme na fé, ficar firme no trabalho do Senhor, ficar firme na espera do Senhor Jesus Cristo, ficar firme na doutrina do Senhor. E para concluir, irmãos, também muito importante para os nossos dias, que nós devemos ser firmes na nossa mente, irmãos, na nossa mente. Lá em Ruth, capítulo 1, versículo 18, vai dizer o seguinte: vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Noemi queria que as suas noras ficassem lá na terra onde ela estava. A Orfa decidiu viver sua vida, mas Ruth disse: não, eu vou para a sua terra, seu povo é o meu povo, seu Deus é o meu Deus, eu estou com você. Quando Noemi viu que Ruth estava firme, estava decidida, estava ali convicta, ela deixou de falar sobre aquilo para ela desistir, porque ela viu que não ia adiantar, porque ela estava decidida aí com ela. Isso, irmãos, é o resultado de uma mente que está firme, convicta. É o resultado de uma mente convicta. E uma mente que está firme, convicta, ela vai servir a Deus sem retroceder. Porque nós temos verdadeiramente batalhas na mente. Mas se a minha mente está firmada em Deus, eu não vou retroceder, eu vou continuar. A minha mente está firme em Deus, minha mente tem a convicção que é a palavra de Deus que me guia. A minha mente, ela vai me levar, verdadeiramente, vai me guiar por aquilo que ela está convicta. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? E aí nós não vamos retroceder, irmãos. Jesus nos chama a colocar a mão no arado e não olhar para trás. Não olhar para trás. Aquele que coloca a mão no arado não pode estar olhando para trás. Firmar a mente, irmãos, é renovar o nosso entendimento pela palavra de Deus, como diz Romanos 12, 2, rejeitando todo pensamento contrário à fé. A nossa mente, irmão, não pode estar vulnerável. Hoje, irmãos, sabe por que tem muitos cristãos tão fracos na fé? Porque a mente está vulnerável. Tudo que ele vê ali vai alimentando a sua mente. Ele não tem filtro. Ele não vê se aquilo ali está conforme a sua crença. Ele não vê se aquilo ali tem respaldo pela palavra de Deus. Não, vai alimentando a sua mente de tudo no mundo. Não tem uma peneira, não tem convicção. Fica uma mente vulnerável. Sabe por que José
ele manteve sua integridade em meio à tentação, porque a sua mente estava firme no temor do Senhor. José ficou firme, a mente dele tinha um foco, e ele não cedeu à tentação. Isaías disse: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. É esse que Deus vai conceder estar em perfeita paz, porque a mente está firme no Senhor. A mente não está vulnerável, não, ela tem um foco, ela sabe para onde está direcionando as nossas vidas, porque o Espírito Santo de Deus está no comando e no governo da nossa mente, e vai nos direcionando. Nós pensamos nas coisas de Deus, nós pensamos nas promessas de Deus, nós queremos agradar a Deus, nós enchemos a nossa mente da palavra de Deus, a nossa mente está firme no Senhor. Eu falei para os irmãos que eu estou pesquisando, irmãos, com relação à questão do impacto que as redes sociais estão fazendo no meio cristão, e é muito, irmãos. Eu falei recentemente sobre o scroll, né? É um termo que é rolar infinitamente, é scroll no inglês. É isso que nós fazemos no celular, nunca vai ter um fim, e a nossa mente é alimentada por aquilo, porque toda vez que a gente vê algo que nos agrada, há uma substância que nos dá prazer, chamada dopamina. Então nós ficamos horas e horas tendo aquele prazer, rolando aquilo ali. Mas a nossa mente, irmãos, ela vai se tornar vulnerável, porque nós vamos ficar, irmãos, impacientes. A nossa mente não tem mais foco. A gente, irmão, não tem mais paciência de passar 10 minutos lendo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a ter coisas rápidas na nossa mente, coisas passageiras. E aí nós estamos sendo prejudicados, porque nós não temos mais foco de ler a palavra de Deus. Ninguém tem mais paciência de parar de ouvir uma pregação. Você chega na frente da televisão, o pregador começa a pregar, vamos abrir a nossa Bíblia no texto, aí você já está demorando demais, aí vai para outra coisa. Sabe o que é isso? As nossas mentes, irmãos, estão ficando adoecidas pelo celular, e estão nos tirando do foco de Deus. Sabe como é o livro, irmão? O nome do livro? Guardando o Nosso Jardim. Como ter princípios espirituais nos tempos digitais. Porque o nosso jardim hoje, irmãos, é ali, o nosso Éden foi quebrado quando alguém chegou oferecendo uma coisa que era agradável aos nossos olhos. Não foi guardado o jardim lá no princípio, e hoje nós não estamos guardando o nosso jardim, e é no jardim que nós temos comunhão com Deus, irmãos. É no jardim que nós temos comunhão com Deus. E se nós tirarmos os nossos olhos de Deus e colocarmos naquilo que é agradável, irmãos, a nossa mente, irmãos, ela vai ficar longe do nosso Deus. Por isso nós temos que estar firmes na nossa mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, é nisso que nós devemos pensar. É nisso que nós devemos meditar. Ser firme, irmãos, é uma marca essencial do verdadeiro cristão. Para nós concluirmos, irmãos, vamos ver se os irmãos tiram 10. Em primeiro lugar, a gente tem que estar firme na. Segundo lugar, a gente tem que estar firme no. Terceiro lugar, a gente tem que estar firme na. Espera, está diminuindo o número de irmão, viu? Está diminuindo, até agora está um 7. Aí começar a baixar para 5, para 4. Anota aí, viu? 4, tem que estar firme. Em quê? Doutrina. Tá entendendo outra coisa. E por último, está firme na mente. Quem quer ter vitória aí, irmãos? Pois fique firme nesses 5 pontos. Fique firme na sua fé. Fique firme na doutrina, no trabalho. Fique firme na mente. Fique firme aguardando o Senhor Jesus. Aí você vai ver como você vai ter uma vida abençoada. Você vai ver como você vai ter uma vida vitoriosa. Porque a verdadeira vitória, irmãos, em primeiro lugar, é em cima de princípios espirituais. E aí Deus vai acrescentando aquilo que nós necessitamos.
nas nossas vidas. A inconstância, irmão, prejudica o nosso testemunho, enfraquece, esfria a nossa fé, a comunhão também esfria, mas a firmeza nos leva à maturidade, nos fortalece em meio às batalhas espirituais e nos aproxima cada vez mais de Deus e das recompensas eternas. Por isso nós devemos estar firmes e constantes, meus irmãos. Amém? Para concluir, nós queremos chegar um dia, irmãos, assim como Paulo chegou, e lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, e um dia nós chegarmos e dizermos: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e deixa agora a coroa da justiça me está guardada. Que nós possamos estar firmes na nossa caminhada, estar firmes, irmãos, com Deus, e assim nós vamos, irmãos, na nossa caminhada cristã, até o glorioso dia. Quem crê diz amém. Dá um brado de glória aí, irmãos, e vamos ficar em pé esta noite, em nome de Jesus.